RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema foi aí selecionado pela nossa equipa. ADI e MCIPS-PUM pedem destituição de Silva Cravido. Os partidos de Ação Democrática e a coligação MCIPS-PUM formalizaram um pedido de destituição de Silva Cravido do cargo de presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe. Esse pedido foi feito no contexto das denúncias de alegado abuso sexual e alegada violação ética associada ao nome de Cravido. No entanto, houve um episódio curioso. Um dos signatários da petição acabou por recuar publicamente, o que gerou ainda mais polêmica e debate sobre solidez política e jurídica desse pedido de destituição. Começamos com o Dr. Carlos Semedo. Que implicações políticas e institucionais tem o pedido de destituição de Silva Cravido pelos partidos ADI e MCI-PUM, considerando o seu cargo como presidente do STJ? Vamos lá ver, Jonaldo, você coloca a situação em duas vertentes, não é? Implicações políticas e implicações de natureza jurídica. As implicações políticas não serão assim tão profundas por causa de que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não tem propriamente, em matéria política, um peso equivalente ao do Governo, da Assembleia Nacional ou de Sua Excelência, Sr. Presidente da República. No entanto, nós sabemos que a legitimidade do Presidente, isto é, não é do Presidente, sim, do Presidente, advém-lhe do facto de ele ser juiz conselheiro, isto é, só pode ser Presidente do Supremo Tribunal de Justiça alguém que ocupe já o cargo de juiz conselheiro, não é? E para ser juiz conselheiro, aí sim, Jonaldo, diferentemente de outros países, há nomeadamente de Portugal, há uma nuance que há muitos anos está consagrada na Constituição de São Tomé e Príncipe. É a Assembleia Nacional quem nomeia e exonera. Optou-se por essa bicefalia de legitimação política dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, que é uma legitimação política, porque a intervenção da Assembleia Nacional é sempre política ou partidária. Portanto, nesse âmbito, Jonaldo, tem alguma implicação porque mexe com as forças políticas e o equilíbrio das forças políticas do país, o que não acontece em Portugal ou noutros países para a qual não se adotou esse tipo de bicefalia da regência da jurisdição, isto é, do sistema judiciário em matéria de colocação de juízes. Repare-se, o MCI-PUM, nestas circunstâncias, e o outro partido político, o ADI, um simples deputado, entendo eu, ou 5, 6 ou 7 deputados, por isso é que a retirada de um não vai retirar força argumentativa ao pedido de exoneração. No entanto, há aqui uma coisa a levar em conta. Se para a nomeação
de um juiz conselheiro, do Supremo Tribunal de Justiça, porque é diferente a estrutura consagrada para o juiz Tribunal Constitucional. Mas vamos só falar do Supremo Tribunal de Justiça, porque está em causa a figura do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Se, para a nomeação do juiz conselheiro, de um juiz conselheiro para o Supremo Tribunal de Justiça, exige-se que o Conselho Superior dos Juízes qualifique juízes e aponte esses juízes qualificados, notados, para a Assembleia Nacional os nomear, está a ver, não é? Daí que a Constituição consagra, nos seus poderes em relação aos outros órgãos, nomear e exonerar juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, só que há aqui um busilis, nos termos da lei. Ora, nos termos da lei, o Conselho Superior dos Juízes, da Magistratura Judicial, tem competência e legitimidade para produzir inquéritos, qualificar, movimentar, transferir, punir. Mas essa punição só pode, no âmbito do Conselho, ir às penas de suspensão registada, multa, mas não pode ir à pena de exoneração. Para ser exonerado, tem que propor à Assembleia Nacional, não é? Por isso é que eu defendo que um simples grupo de deputados, embora possa, efetivamente, dentro da sua liberdade, numa certa interpretação legal, ir com um pedido ao presidente do plenário para que se convoque o plenário, para que se conheça dessa matéria, da matéria da destituição de uns juízes, eu entendo que para a nomeação do juiz tem que haver, porque há consagração na lei, a intervenção do Conselho Superior da Magistratura Social. Já eu procurei, o Dr. Hamilton ajudar-me nesta interpretação, porque é jurista e com mais experiência em termos são-tomenses, não é? Eu procurei em todos os lugares, mas não há rigorosamente nada que diga o seguinte: o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, não é? Produzirá exclusivamente um inquérito para, efetivamente, determinar a destituição dessa pessoa. Por isso é que eu defendi, já no outro tempo, que, por razões éticas, por razões de dignidade da função pública, porque o juiz pode ser exonerado, pode ser demitido, se o seu comportamento ofender a dignidade do exercício da magistratura. Ora, para isto não se precisa de um inquérito disciplinar. O facto é notório e público. A Assembleia Nacional, entendo eu, teria legitimidade para conhecer, já não, por exemplo, dos crimes cometidos, mas na vertente em que estes crimes podem e ofendem a dignidade, podem conhecer e deliberarem, não é? Exonerar. É polémico o que eu estou a dizer, mas não vejo qualquer tipo de incongruência, porque a Constituição de São Tomé permite isso. Já as outras jurisdições, tirando, por exemplo, como sabem, a nomeação do juiz penal constitucional pela Assembleia Nacional. Mas isso é outra questão que discutimos noutro âmbito. É isso que eu penso. Sim, doutora Silva, doutor Carlos Semedo, aliás, o Conselho de Magistratura instaurou um inquérito, mas o próprio Silva Cravide é o presidente do mesmo Conselho. Que leitura podemos fazer? Ouça, o Conselho Superior da Magistratura é composto por vários juízes e pelo representante dos funcionários públicos. Juízes indicados pela Assembleia Nacional, juízes indicados pelo Presidente da República, juízes indicados, isto é, para representar os juízes do Tribunal, e o juiz indicado para representar os juízes da primeira instância, juízes para representar os juízes conselheiros, os juízes indicados
Há um juiz de direito que tem assento no Conselho Superior para representar o juiz de direito. E o presidente do Supremo é eleito dentre os juízes conselheiros, não é? Para ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Costuma dizer-se, o doutor Hamilton também já ouvi citar expressões latinas, é um primum inter pares. Portanto, a escolha é feita no âmbito dos juízes conselheiros que apontam este nome para presidente do Conselho. Por inerência, este juiz, que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é o topo da carreira que representa a magistratura, não é? Tem assento, por inerência do cargo, no Conselho Superior dos Magistrados Sociais. Mas, Jonaldo, a questão que me coloca é muito interessante e muito importante e faz muita confusão a muita gente. Sendo, embora Silva Cravida presidente do Conselho Superior dos Magistrados, o Conselho Superior da Magistratura tem jurisdição e tutela sobre todos os juízes, primeira instância e juiz supremo. Se houvesse da relação, também teria sobre o juiz da relação. O que é que quer dizer? Esse Conselho é composto por um presidente, por um vice-presidente eleito e pelos outros juízes. Ora, estando em causa a figura do presidente do Conselho Superior, o vice-presidente toma o seu lugar para deliberar, porque ele não pode participar nas deliberações. Portanto, não se veja com maus olhos a possibilidade, porque o Conselho tem legitimidade para instaurar o processo de disciplinar. Não é ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Isso que fique claro. Ninguém pode atacar a figura do presidente do Supremo Tribunal de Justiça enquanto tal. Da mesma forma, bom, depende. Porquê? Mas enquanto juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, ele está sujeito à tutela e à jurisdição. E se ele for suspenso, multado, demitido, é enquanto juiz conselheiro. O que acontece é que, se esse juiz conselheiro, Manuel Gomes da Silva Cravide, for exonerado do cargo, deixa de ser presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. Obrigado, Dr. Carlos Semedo. Hamilton Vaz, que implicações políticas e institucionais e que leitura pode fazer, que leitura jurídica deste pedido do ADI, MCI, PS e PUM, e também que leitura faz, como vê este inquérito instaurado pelo Conselho Superior da Magistratura, uma vez que próprio o Silva Cravide é o presidente. Bom, eu só gostaria de fazer uma pequena... Fala-se do inquérito instaurado. Que eu saiba, ainda não existe inquérito nenhum. Houve uma deliberação para se instaurar o inquérito. É bom nós definirmos isso bem. Não podemos falar do inquérito propriamente dito já na sua fase de execução. Houve uma ordenação para que se instaure o inquérito. Isto é uma coisa. Bom, o doutor Carlos Semedo já falou muito bem sobre essa matéria, mas permita-me dizer, e é necessário porque nós estamos num Estado de direito democrático, e onde a partida nós temos que velar pelo primado da lei, da legalidade, o princípio que está mesmo no número 1 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que é o princípio da legalidade. E não nos esqueçamos que os deputados da Assembleia Nacional juraram perante o artigo 73 da nossa Constituição, que é cumprir e fazer cumprir as leis. Isto para dizer que o BVO, a conduta dos deputados do ADI do do PUM, é manifestamente ilegal. E não tenhamos ilusões, não há espaço, já não sabe dizer isso com alguma categoria, não há espaço para que a Assembleia destitua por si só, nos moldes em que o ADI está a esboçar o pedido, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto juiz conselheiro. Não há espaço. Quando eu digo não há espaço, é bom que nós não confundamos as coisas. Não há espaço à luz daquilo que é competência da Assembleia Nacional.
Se nós formos ao artigo 97, eu refiro ao artigo 97, que tem que ser conjugado com o artigo 51 da Lei 14 de 2008, que é a lei que rege as magistraturas, dos magistrados judiciais, eu estou a falar da Lei 14 de 2008, a Assembleia só tem a prerrogativa de exonerar um juiz se houver uma proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. É verdade. Enquanto não houver uma proposta, porque eu posso ler, se permitir, eu posso fazer a leitura do que é que diz, o que é que diz o artigo 51 da Lei 14. Diz o seguinte: os juízes do Supremo Tribunal de Justiça são nomeados e exonerados pela Assembleia. É verdade, mas sob a proposta do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, nos termos da lei. E cuidado, essa proposta não é assim só, é nos termos daquilo que a lei estabelece. A lei estabelece, que disse muito bem o doutor Carlos Temer, há que se instaurar um procedimento disciplinar para se apurar as responsabilidades criminais, ou responsabilidades disciplinares, digo. E nessa base da conclusão, por deliberação do Conselho Superior ou por um despacho, aí sim, a Assembleia comunicará nesses termos para desencadear o processo da exoneração desse ou daquele juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. De outra forma, o próprio senhor do ADI, Elise, que é um jurista, quanto eu sabe, que não há espaço para a destituição de nenhum juiz. Aliás, não se esqueçam que o Conselho Superior da Magistratura Judicial é o próprio órgão de garantia, é o órgão de gestão e garantia da independência dos juízes. E esse órgão, como órgão de gestão e de garantia da inamovibilidade, da independência, da disciplina e de tudo isso ligado à magistratura, embora esse órgão não tenha, é uma coisa que eu digo aos senhores, estamos a falar de um órgão que atua sobre o juiz, mas que nem sequer, é por isso que a nossa Constituição precisa ser revista, nem sequer tem dignidade constitucional, esse órgão, mas isso são outras águas. Não tem dignidade constitucional, um órgão com esse peso deveria ter essa dignidade na nossa própria Constituição. Infelizmente, esse órgão não tem. Mas pronto, a lei base, onde esse órgão aparece pela primeira vez a ser com essa menção e responsabilidade na lei base, depois também vem suplantado na lei 14 de 2008, que é a lei, o Estatuto dos Magistrados Judiciais, não dá espaço, mas não há espaço mesmo, quer para nomeação. A Assembleia de por si não dá minha corda e nomeia um juiz conselheiro. Não. Tem que ser mediante um processo, mediante a proposta do Conselho Superior de Magistratura Judicial, tanto para a nomeação quanto para a destituição. Então, é necessário nós dizermos isso com categoria. Alguém que me indique, eu uso desafiar, dizer qual é o artigo que permite a Assembleia de per si acordar, dormir e acordar, dizer eu vou destituir um juiz. Agora, não confundamos. A fazer essa advocacia do ponto de vista das leis, e não são leis que Hamilton Vaz é que as criou, são leis que os próprios nossos legisladores, os políticos da Assembleia, é que fizeram. E se fizeram, e nós estamos num Estado de direito democrático, nós não podemos partir para a selva. Há formas de nomear e há formas de destituir. De outra forma, vamos tornar o Estado anárquico, vamos fazer as coisas ao arrepio da lei e tudo isso. Então, para dizer ao senhor jornalista Jonaldo, que eu não tenho dúvida. Aliás, na altura, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro Patrício Trovoada, já havia cometido essa ilegalidade de dormir e acordar e ir para a Assembleia e destituir os juízes todos do Supremo Tribunal de Justiça. Naquela altura, todo o santomense saiu que aquilo é ilegal, é manifestamente ilegal.
E não é hoje que isto é legal. Continua a ser ilegal. Agora, há modos operantes, há modos próprios. Se quisermos efetivamente, perante a questão que faz a referência, que é do ponto de vista ético, moral, o que eu estou de acordo, se há matéria criminal, aliás, se há matéria criminal e tudo isso, é mediante um processo, um procedimento que o próprio Conselho Superior, que existe para isso, tem que desencadear. Agora, se me disserem que o processo em questão, esse desencadear, vamos ver, a própria lei 14 de 2008 fala também da prescrição do procedimento disciplinar. É por isso que quando o jornal diz que já há um procedimento disciplinar a correr, eu não vou nessa linha. Eu ainda não tenho elementos que haja efetivamente um procedimento disciplinar a correr. Porque, à luz da própria lei 14 de 2008, o próprio procedimento disciplinar tem regras. Tem regras. E lá fala da prescrição do procedimento disciplinar, se o ato do qual está na origem desse procedimento criminal, ocorreu passar 3 anos, prescreve para passar 3 anos. E quem diz isso não é Hamilton Vaz. Quem diz isso são os próprios artigos. Por exemplo, se formos ao artigo 88, que é a prescrição do procedimento disciplinar da Lei 14 de 2008, ela fala de forma taxativa. Eu posso ler, se for o caso. O direito de instaurar o procedimento disciplinar prescreve passado 3 anos sobre a data em que a falta tiver ocorrido. Meu amigo, não há nada. Nessa perspectiva, acredito que se a Assembleia atuar é aberrante legalidade, conforme o Patrício Guarda já fez no passado. O procedimento criminal, eu também não estou a ver saída face àquilo que está próprio previsto da prescrição e tudo isso. Mas é por isso que nós fartamos de dizer a necessidade de reforma visa, sobretudo, né, quando as coisas acontecem, que nós agora queremos dar jeito e resolver. A necessidade de reforma, o cancro que está no nosso sistema, a disfuncionalidade e tudo isso, é a forma como nós arquitetamos as próprias legislações. O Jonaldo fez a pergunta ao doutor Cimedo sobre a questão do facto do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por inerência de função, ser o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Isso não impede coisíssima nenhuma, porque é um instituto do impedimento que está previsto nessa própria legislação da Lei 14 de 2018. Esse instituto do impedimento, normalmente aí por volta do artigo 142 da Lei 14, fala disto em caso do impedimento, disse bem já o doutor Carlos Cimedo, que o presidente do Conselho Superior, ele é substituído do cargo de impedimento e ausente, ele é substituído imediatamente por um dos juízes conselheiros, e nesse caso, saibamos todos que é o próprio doutor Lionel, que iria substituir numa situação do impedimento, porque ele é substituído por um dos vogais da estrutura do Conselho Superior da Magistratura Judicial. A Magistratura Judicial tem lá os vogais, um dos vogais um dos juízes conselheiros que é eleito entre seus pares. E ele queria substituir para que o processo pudesse ser desencadeado e avançado. Muito obrigado. Se diga? Sim, muito obrigado. Vamos aqui passar para o Liberato. Liberato Muniz, que leitura faz deste pedido do ADIMCIPS? Daquilo que eu tenho acompanhado do próprio país. Então, eu julgo que o primeiro que tem que acontecer e tem que ficar na cabeça de cada um santomense, independentemente dele ser jurista, ou ser médico, ou ser enfermeiro, ou ser pedreiro, aquilo que seja, que todos nós somos iguais perante a lei. E que, independentemente de quem esteja no poder, consoante o crime que ela cometa, os tribunais devem funcionar para que, efetivamente, tudo se regularize. Não pode ficar na mente das pessoas, como tem ficado em São Tomé e Príncipe, que
consoante pessoas, não se resolvem problemas. Isso por quê? Porque dá-me a impressão que nós estamos num país de delinquentes. Delinquentes por quê? Porque a sensação que me dá é que se hoje todos nós estamos com o Dr. Carlos Semedo, independentemente do erro que ele cometa, todos nós vamos elogiá-lo, vamos levá-lo ao altar. Mas amanhã são essas mesmas pessoas que, estando contra o Dr. Carlos Semedo por alguma coisa qualquer, eles todos se unem para matar. Isto não pode ser justiça. Então, a justiça tem que funcionar de acordo com as normas e com as leis do país. E o Ministério Público tem que ser o garante desta legalidade. Então, o que eu vejo? Que não fique dúvidas nenhumas que se o doutor Silva Cravido, ou seja, qualquer dirigente santomense, cometeu um erro grave, como, por exemplo, do abuso sexual, ele deve ser pura e simplesmente enquadrado no rigor da lei e deve ser retirado daquele posto, porque não se pode permitir que em São Tomé e Príncipe a lei, ou seja, a justiça tenha 2 pesos e 2 medidas. Ainda por cima, quando mexe de uma forma gritante com a imagem e a estrutura de todo o país. Mas agora, qual é o meu problema neste momento? É que quando eu vejo que em São Tomé e Príncipe, desde a lei interpretativa, até passando por o que já aconteceu no passado, segundo aquilo que o Dr. Hamilton Vaz disse, quando se exonerou todo o corpo superior do Supremo Tribunal, é que aparece-me agora novamente um pedido a destempo, eu digo um pedido a destempo, para poder suspender ou escuraçar o doutor Silva Cravido como presidente do Supremo Tribunal. Então vejamos, se nós todos os dias, estamos gritando para que a justiça funcione, se finalmente, e por aquilo que a gente sabe, que já houve muitas queixas para o Supremo Tribunal ou para o Conselho Supremo de Magistratura, mas, independentemente deles se reunirem, não se agendava, se finalmente se reuniu, se agendou com a não presença do presidente do Supremo Tribunal e tomou-se uma deliberação no sentido de instaurar um inquérito para se saber se há ou não há matéria de facto para enquadrar o doutor Silva Cravido no rigor da lei, eu não entendo como é que se quer antecipar o processo. Não, o que se tem que fazer é, se efetivamente o tribunal dá sinais de que tem que funcionar, então é que esperar o tempo suficiente, não sei se é 30 dias ou 45 dias, para ver se efetivamente aquilo que se decidiu tem pernas ou não para andar, ou então se não estão a fazer, ou se estão a fazer inglês ver, como se diz no mundo. Agora sim, se efetivamente é para distrair todo mundo, eu julgo que politicamente deve tomar uma posição, porque temos um país para defender. Mas caso o Conselho Supremo de Magistratura, através do juiz conselheiro que foi nomeado para avançar com o processo e apresentar em pouco tempo o resultado, aí sim, eu acho que se houver matéria suficiente, deve-se instaurar um processo disciplinar ao presidente do Conselho Superior de Magistratura, que infelizmente é a pessoa, Dr. Silva Gomes Cravido, e a partir daí encontrarmos os meandros para que o julgamento seja feito e que, de uma forma justa, a pessoa seja enquadrada no rigor da lei, não porque eu não gosto da pessoa, não porque outros não gostam da pessoa, mas porque efetivamente ele cometeu este erro. Eu julgo mesmo que, se a Assembleia da República voltar a decidir politicamente nesses termos, eu julgo que no futuro se teremos pior ainda que lei interpretativa, porque consoante as pessoas que estiverem na Assembleia, consoante a maioria que se tiver na Assembleia, irão fazer aquilo que querem, como querem. Então eu julgo que há que dar exemplo, há que encontrar rapidamente mecanismos da justiça que funcionem e há que dar prazos. Não se pode ficar ad eterno à espera que o Conselho Superior de Magistratura, por exemplo, venha decidir de uma coisa, por exemplo, que mancha a imagem do país. Porque mais importante são as pessoas. Porque imagina, por exemplo, que chega à conclusão que tudo é mentira. Então, automaticamente tínhamos o doutor Silva Cravido em casa sem nada resolvido. E ele passaria sempre por culpado. Então, eu julgo que nós temos que acreditar na justiça. Tem sido muito difícil acreditar na justiça. Eu digo sempre que o Ministério Público tem sido, talvez,
quem tem tentado fazer o seu melhor. Quando o Presidente da República fala porque o Ministério Público apresentou dúvidas no sentido de que não sabia se o Conselho Superior de Magistratura ia avançar com o caso ou não, mas neste momento, depois do Presidente ter falado, e ainda foi bom o Presidente da República ter falado, então sentiu-se que houve alguma reação. Agora eu julgo que há que monitorizar e dar prazo suficiente para que as coisas sejam feitas e para que isso se resolva no mais curto espaço de tempo, mas dentro da legalidade, dentro da norma, para que no futuro, quem voltar a falhar, imaginemos, por exemplo, que amanhã falha o Presidente da Assembleia ou falha o Presidente da República. Então, eu tenho maioria na Assembleia, eu compro mais uns 2 ou 3, eu vou lá e eu corro com eles. Que país que estou a criar? Um país sem lei, sem norma, sem nada? Não, é preciso acreditar. Agora, se a justiça não funciona, então temos que fazer uma revolução no país, porque não se pode permitir que a lei funcione para uns, que é rouba galinha e por aí fora, e não funcione para outros. Eu acho que é aí o grande problema que nós temos tido em São Tomé e Príncipe. Uma questão de credibilidade, é uma questão de confiança nas nossas instituições. Então, eu julgo que deve-se dar essa oportunidade, mais um mês e qualquer coisa, no sentido de ver o que o Conselho Superior de Magistratura, depois dessa decisão, vai fazer efetivamente para que nós possamos crescer de uma vez esse caso, eu costumo dizer, este caso e mais uns tantos casos, caso eles existam, porque é preciso limpar o país daquilo que é mau. Obrigado, Liberato Muniz. Nós vamos agora a esse recuo. A ADI e a MCI-PUN decidiram retirar o pedido de destituição do presidente do Supremo Tribunal. Hamilton Vaz, como podemos interpretar este recuo? E seria um sinal de pressão política, falta do consenso interno ou fragilidade no processo? Eu não sei se efetivamente houve retirada ou não, mas na verdade eu já fiz a observação relativamente a essa matéria, eu expliquei. É provável que o ADI tenha recuado ao perceber que não há espaço efetivamente para o processo ir adiante. A Assembleia não tem competência para avançar. Eu disse bem, Liberato, falou o doutor Carlos Schmidt. A Assembleia não tem competência de per si, só sozinha, e avançar com o processo de destituição do juiz, senão observando aquilo que a lei estabelece. E a lei estabelece tem que ser mediante a proposta do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Agora, é questão para perguntar aos senhores do MCI-PUN, aqueles deputados, ao senhor Elísio Teixeira, se eles estão na posse de alguma proposta do Conselho Superior, porque tudo é certo, não é possível. É possível que eles tenham uma proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial para a destituição do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto vice-conselheiro. De outra forma, não há espaço para isso. E quando eu digo isso, é bom não confundir. Eu não digo isso numa perspectiva de advogar, não, eu estou a tecer comentários do ponto de vista jurídico, aliás, eu sou jurista, com base a esclarecer às pessoas o que é que a lei diz. A lei fala nisso, e nem Hamilton Vaz quem fez as legislações. Disse bem o Liberato, estou de acordo. Aparentemente, nós dizemos que todos nós somos iguais perante a lei. Agora, isto até está num campo teórico, porque se tu vas à cadeia e tal, você não vê. São pessoas de manga baixa, de pequenas mangas é que estão lá, o provito é que estão lá guardados. Então, a partir daí o senhor interroga. Será mesmo que todos nós somos iguais perante a lei? É de questionar, porque o sistema não está a funcionar. Por outro lado, hoje nós temos essa matéria, e eu não estou a tirar o valor, a importância dessa matéria é importante. Há decisões que o Supremo tomou na questão desse trágico acontecimento de novembro, 25 de novembro, em que as pessoas morreram, que nós sabemos, e disse o nosso bispo emérito, as pessoas que mataram, nós sabemos e conhecemos essas pessoas e já não é preciso, não há que investigar. Essas pessoas tinham que estar presas, porque nós já conhecemos os autores materiais.
Investigação deveria desenrolar em busca de quem são os autores morais daquele crime. E, por outro, o Ministério Público fez um trabalho muito bom naquela altura, que foi até recorrer da decisão do Supremo, porque nunca aceitou que o crime em questão é essencialmente militar. O crime não é essencialmente militar, mas os juízes do Supremo, permita dizer, deram vazão a eles, sim, fizeram o pior papel quando permitem que efetivamente seja um crime civil, estragaram completamente o processo, mataram o processo. E eu não vi a Assembleia com dinâmica e rapidez, no contexto da ilegalidade, vamos destituir esses juízes que fizeram isso perante a barbárie que aconteceu com os nossos concidadãos. Não é que eu esteja a tirar a importância ao ato de agora. Não, o ato de agora, porque nós não podemos, esse ato nós atuamos, outro ato nós não atuamos, aquele ato a distinguir os atos depois para nós atuarmos, e em consonância com um conjunto de coisas esquisitas, falam que é o processo da cervejeira que está por detrás, um conjunto de brincadeiras para destituir e não sei o quê, e nós fazemos papéis ridículos. É que toda a gente sabe, e nós sabemos, que os nossos tribunais não têm funcionado. E quando eu falo do não funcionamento, quer na primeira instância, no Supremo, o Constitucional, que é uma apêndice do ADI, essas brincadeiras todas, toda a gente sabe que nós estamos a fingir de câmara cega. Nós estamos a fingir, as instituições estão a fingir. Eu honestamente digo, no atual contexto nem faz sentido existir o Tribunal Constitucional. Só os custos, do ponto de vista econômico, nem faz sentido mandar toda essa coisa para baixo. Tudo isto para baixo. Isto é que seria o ideal. Então, as minhas observações que eu faço, do ponto de vista, eu falei, a destituição do Silva Cravide tem que ser feita em harmonia, o artigo 97 da Constituição da República, ela fala das competências dos deputados da Assembleia Nacional. Vamos lá ver. E lá fala de forma clara. Lá diz, se nós formos ver, a linha é nomear e exonerar os juízes do Supremo Tribunal de Justiça nos termos da lei. Nos termos da lei. Obrigado, amigo. É o que está lá. É o que está lá. Então, as coisas têm que ser desse bem o liberato nos termos da lei e ninguém está acima da lei. Agora, se nós vamos começar a fazer coisas fora da lei, então vamos inventar uma nova moda. Quando há determinadas coisas tocadas no país, infringamos a Constituição, rasguemos a Constituição, encostemos a lei, partimos para a atuação da selva e atuemos. Temos que legislar nesse sentido também. E nessa ótica que as coisas vão, e nós sabemos que já estamos a agir nesta base. Eu sou defensor da legalidade, o alto defensor da Constituição, das leis da República, e as coisas têm que funcionar nestes moldes. Agora, que efetivamente os próprios políticos fizeram a lei, criaram um fórum especial, criaram as coisas nos moldes para o sistema não funcionar, criaram em seu próprio benefício. Sim, obrigado, Hamilton. Permita-me fazer só uma alusão, que é importante. Hamilton, para concluir, por favor. Para concluir, sim. Há um artigo do CPC, que é o Código de Processo Penal, do qual fala que é o procurador, eu estou falando já em matéria criminal, o procurador-geral da República talvez sentiu medo e enganou o presidente da República que ele não consegue desencadear um procedimento criminal. Isto é mentira. Se o senhor vai para aquela lei, o artigo 9 diz de forma clara, para o julgamento, há um coletivo dos juízes, há um coletivo formado por 3 juízes, estes sim, é que podem, no fórum especial, julgar um magistrado, um primeiro-ministro, isso é para o julgamento. A questão ainda não se coloca ao nível do julgamento.
A questão se coloca ao nível da instrução do processo. E a instrução do processo é presidido. Entendam bem, quem preside a instrução do processo é o Procurador-Geral da República, os atos instrutórios. Agora, se você me disser qual é o ato instrutório que o Procurador-Geral da República tomou, acionou o interrogatório para depois dizer, ao nível do Supremo, eles é que não indicaram um conselheiro, um juiz conselheiro, que é o juiz conselheiro que vai se encarregar da instrução. Ele é o juiz de instrução, quer na fase contraditória, quer na fase preparatória. Mas o procurador de per si, que não tenhamos dúvida, ele é que assume a direção dos atos instrutórios. Está no artigo 9º. E não nos venham enganar como enganaram o presidente. O presidente entendeu que ele não pode avançar com os atos instrutórios. Isto não é real. Isto é falso. Hamilton, sim. Muito obrigado, senhor Ronaldo. Aqui a sua ideia. Doutor Carlos Semedo, como é que interpreta esse recuo? Acredita que deve ser um sinal de pressão política ou falta de consenso interno? Eu estou de acordo com o Hamilton quando diz que, a ter havido esse recuo, e nós tomamos essa informação que o jornal nos dá, porque está melhor informado, não é, a RSTP, do que nós, como um avisado movimento, porque, de facto, a Assembleia Nacional, como já disse, aliás, eu censurei, critiquei a conduta de Levi, que Levi Nazaré, naquela altura o impulsionador, Hamilton já se referiu, quando a Assembleia Nacional, por razões políticas partidárias, destituíram todos os juízes do Tribunal Constitucional, vocês recordam, o próprio Silva Cravide, Silvestre Fonseca Leite, Frederico da Glória e Alice, não é? Que depois foram reintegrados de novo, e depois veio a malfadada Lei Pum, inconstitucionalíssima, ilegalíssima, um monstro jurídico, a provocar de novo não só o afastamento de juízes conselheiros do Supremo Tribunal, a impedir alguns de entrarem, como também do juiz do Tribunal Constitucional. Portanto, o recuo pode ter a ver com aquilo que Hamilton explicou agora, porque, de facto, há elementos naquele Conselho Superior, isto é, naquele grupo de deputados, que, aliás, ouço dizer que, inclusivamente, um elemento do MCI-PUM é o elemento indicado pela Assembleia Nacional para funcionar no Conselho Superior dos Magistrados Judiciais. Portanto, de facto, a Constituição, a leitura simples da Constituição, diz nomear e demitir nos termos da lei. No entanto, o Estatuto dos Magistrados Judiciais, que o Hamilton citou, porque diz que, e a lei de base, que o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais é o órgão de topo do governo da magistratura, como eu já referi. Nomear, demitir, transferir, e é, como diz, classificar, colocar, portanto, transferir de secção para secção. Bom, portanto, Ronaldo, o Estatuto diz sim que, sendo esta a competência exclusiva do Conselho Superior dos Juízes, dos Magistrados Judiciais, tem que ser sob proposta desse Conselho, para a nomeação e para a exoneração. O grande problema que se coloca aqui é que dizem, Silva, como você já colocou, Hamilton também esclareceu, e eu estou a reforçar essa situação, lá está, convenhamos, nós estamos só a falar de interpretação da lei. Podemos até discordar, dois juristas, dos termos em que nós interpretamos uma mesma norma, mas nós até estamos em sintonia, não é? Necessariamente, automaticamente, o juiz conselheiro presidente fica impedido, nos termos da lei, não é? E, não havendo vice-presidente eleito, o Hamilton acabou de me esclarecer isso, porque eu não conheço agora, não reli a lei do Conselho Superior, funciona um dos juízes, não é?
um dos juízes, por escolha, por sorteio. Ora, esse juiz é o Lionel. E há um problema gravíssimo, Hamilton. É que, segundo ouvi dizer, esse Lionel, já se conheceu uma pronúncia desse juiz Lionel no sentido contrário à instauração do procedimento disciplinar. Não sei quais foram as razões que o senhor invoca. No entanto, esse juiz, que teria voto de qualidade em caso de empate, fica suplantado porque nós ainda temos um representante do juiz de primeira instância, que até pode votar, é membro do Conselho, um representante dos juízes do Conselho, dos juízes conselheiros, um representante da Assembleia Nacional e um representante do Presidente da República. Portanto, mesmo afastando o juiz Lionel, haveria voto suficiente para que, como diz Hamilton muito bem, haja deliberação de instauração de procedimento disciplinar. E muito bem, só para ser mais claro, pode até nem existir conclusão favorável desse processo disciplinar, como diz Hamilton, só com uma retificação, caro e querido colega. A lei diz que, embora o procedimento disciplinar prescreva no prazo de 3 anos, é a contar do conhecimento do facto. Há um período de 30 ou 40 dias ou 60 dias, um período muito curto, para a contar do conhecimento do facto se instaurar o processo, e, efetivamente, esse processo vai ter que decorrer em averiguar factos. Se os factos já tiverem sido praticados há dezenas de anos atrás, e se o seu conhecimento tivesse sido do Conselho Superior, então sim poderia invocar-se a prescrição. Eu, neste caso, digo assim, não, se o conhecimento só é agora de 2025, dos procedimentos que vamos averiguar, então, espera aí, ainda estaremos em condições de instaurar um processo disciplinar. No entanto, querido colega Hamilton, eu fui juiz, a norma diz o seguinte: o decoro, a ética, a dignidade da função. Ora, inquestionavelmente, se vem a dizer que há um juiz que, enquanto juiz de primeira instância, que isso são os factos trazidos pela própria personagem, a segunda personagem principal, ou até que é a senhora que viveu com o senhor, vem dizer assim: eu já não era menor, mas, no entanto, o senhor foi o juiz que interveio num processo na qual eu era vítima e depois eu vim a viver com esse juiz. Só esse facto, meu querido colega Hamilton, já é bastante para que se considere que a dignidade da função pode estar atingida. Portanto, Jonaldo, há aqui muito... Isto é, nós não temos que ver com pinças. Liberato diz muito claramente que não pode ficar impune. Também eu estou de acordo. Mas há imensas questões de direito e por isso mesmo é que eu defendo sempre que tem que haver, com serenidade, um juiz conselheiro, porque, de facto, não há competência do Ministério Público para a instrução, como diz Hamilton, seja preparatória, seja contraditória. Tem que ser um juiz e, de facto, o Conselho Superior é que tem que indicar esse juiz. Mas, de facto, o titular da ação penal é a Procuradoria-Geral da República, não é este que é o defensor da legalidade do Estado e o único titular da acusação pública. Embora o foro especial do juiz conselheiro determine que seja um juiz conselheiro a proceder ao inquérito, a deduzir a acusação e depois juízes conselheiros nomeados por sorteio a constituir o tribunal coletivo para a condenar. Só depois, ou durante este período, é que, de facto, a Assembleia poderá exercer o seu poder de verificar os factos que lhe são levados, porque ela não pode investigar autonomamente, ela verifica os factos e então decidem por voto a favor ou contra pela destituição. Por isso é que este recuo, Jonaldo, pode ter a ver com tudo isso, não é? Pode ter a ver com tudo isso. Só esta pequena nuance para... Agora, nada impede que o próprio senhor possa dizer: eu não tenho condições para poder exercer neste clima. E, autonomamente, dizer ao Conselho Superior, até nem dizer ao Conselho Superior, dizer diretamente à Assembleia Nacional: eu apresento-me, eu demito-me, apresento a minha carta de demissão, e então isso poderia simplificar as coisas. Mas cada um está na sua consciência e cada um dita o que tem que fazer. Há uma outra coisa que eu queria falar, mas já vai muito extensa. Obrigado, MD Carlos Semedo. Liberato Muniz, que leitura podemos fazer desse recuo
Será que é uma pressão política ou falta de um consenso interno? Agora que nós introduzimos na política leões e elefantes a comerem ratos, finguis e gatos, as coisas tornam ainda muito, muito mais preocupantes. Mas deixa-me dizer ao Hamilton que daquilo que eu depreendi das palavras do Presidente da República, não é que o Procurador-Geral da República não pudesse instaurar o processo. Tanto é que, segundo o que nós lemos, na decisão, ou seja, no Conselho Superior de Magistratura, foi também devido ao processo que eles entregaram no Conselho Superior de Magistratura. O que havia dúvidas, porque deu uma impressão que é isso que vem acontecendo no país, é que quando há casos graves em que envolvem pessoas ligadas ao Conselho Superior de Magistratura, ou então juízes ou magistrados, muitas vezes o Conselho Superior de Magistratura reúne e não agenda sequer esses pontos para discussão. E não agendando esses pontos para discussão, claro está que é como se fosse um nada. Mas neste caso concreto, eu fico satisfeito porque, afinal de contas, reuniu-se o Conselho Superior de Magistratura e foi discutido este processo no sentido de se encontrar se há ou não condições para, ou seja, matéria de factos para que isso seja feito. Primeiro, é isso que eu depreendi. Porque o Ministério Público é o garante da legalidade e ele tem que obrigatoriamente fazer todo esse trabalho. Mal seria que não o fizesse. Agora, qual é o problema que eu sinto grave em São Tomé e Príncipe? É que nós estamos a criar um país, ou já criamos um país, que verdadeiramente vai tornar difícil funcionar. É que nós temos 49 anos de independência, estamos a praticamente 50 anos de independência, e eu não ouvi, nem no poder único, nem agora com a democracia, nem com a terceira tal república que o Asmir dos Prazeres diz que nós já entramos, mas que ainda continua com a lei PUM, continua com tudo normalmente como estava. Eu não vejo ninguém em São Tomé a pedir demissão. É que as pessoas estão tão agarradas ao poder, sabem que depende tanto dos cargos que ocupam, que ninguém pede demissão. Porque, efetivamente, no lugar do Dr. Carlos Silva Cravinho, num país normal, onde as pessoas achincalham o presidente do Supremo Tribunal da forma como achincalham, rapidamente ele teria posto lugar à disposição à espera que tudo se resolvesse. Mas o que fica em São Tomé e Príncipe? É que a ideia em São Tomé e Príncipe é que ele próprio sabe que se ele puser lugar à disposição, ele perde todo o poder e é simplesmente martelado. E é isso que não pode acontecer em São Tomé e Príncipe. E é por isso que toda a gente tem medo em São Tomé e Príncipe e toda a gente se agarra à política, se agarra ao poder para resolverem os seus problemas. Eu pergunto, isto é um país? Não pode ser um país. E quando aparece, por exemplo, ou seja, deputados do ADI e do MCPUM a propor a exoneração imediata neste caso, depois da reunião do Conselho Superior de Magistratura, e são pessoas que entendem da lei, eu digo, isto é verdadeiramente impressionante, como nós queremos ver tudo politicamente. E aí eu tenho que dar um abraço ao Hamilton Vaz. Quando foi 25 de novembro, quando o Ministério Público apresentou a despromoção imediata de toda a gente que estava nesse processo dos atos militares, dos atos cargos militares, onde é que estavam esses deputados para dizer, não, sou presidente, sou primeiro-ministro, sou presidente, vamos sim fazer isso, porque é obrigatório que isso aconteça, porque isso tem que ser esclarecido. Então, a minha posição é simples. Eu estou pouco me lixando que seja o doutor Silva Cravinho, ou o Antônio, ou o Mário, ou o Presidente da República. Se fez, tem que ser enquadrado no rigor da lei. Mas a população santomense, todos nós santomenses, temos que estar conscientes de que aquilo foi de acordo com a lei e com a norma de São Tomé e Príncipe. Porque, eu volto a dizer, meus senhores, o país está preparado para matar qualquer um que não se goste. Então, ou a justiça funciona, ou estamos num país totalmente desvariado, que cada um faz aquilo que quer. Eu devo dizer, quando se mandou todos os juízes do Supremo Tribunal, com razão ou sem razão, da forma como mandaram, com um pé à frente ou de pé atrás, sem pagar 50 cêntimos, isso não se faz em nenhuma parte do mundo. E eu não vi aqui esses deputados
esses senhores a defenderem isso. Eu não defendo nenhum pedófilo, eu não defendo ninguém que faça abuso sexual, ninguém que abuse do poder, eu não defendo, mas eu defendo, sim, senhora, que a justiça seja feita e que a pessoa em causa saiba que verdadeiramente foi punida porque falhou. E então eu julgo que tem que se encontrar todos os mecanismos possíveis para que isso aconteça. Agora, eu volto a dizer, eu, como cidadão, não estou disposto a ver este caso andar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, porque nos outros casos isso não acontece. E é preciso que esqueça com urgência, porque aí sim, como diz o doutor Carlos Semedo, é dignidade do cargo. Porque nós não podemos viver numa suspeita durante ad eterno perante um problema tão grave. Ele é o presidente do Supremo Tribunal. É uma figura, é o 4º poder em São Tomé e Príncipe. Então não se pode viver com essa suspeita. É preciso que se resolva rapidamente isso. Então, o que eu espero, assim como 25 de novembro, que já dura muito, e este governo tem que pegar no relatório do Ministério Público, mais presidente da República, e decididamente resolver este problema. Também eu espero que este caso do presidente do Supremo Tribunal não dure mais que 1 mês, no sentido para nós sabermos o que é que nós temos. Porque se vivermos sempre na suspeita, nós estamos a destruir o país. Eu julgo que o nosso país já está suficientemente destruído para não destruir um pouco mais. Porque senão seria o fim, o caos total. Eu acho que é isso que nós não queremos. Então, o que eu peço é a elevação de toda a gente e a dignidade das pessoas que ocupam cargo das instituições. Quem não está em condições, que ponha o seu lugar à disposição. Quem falhou, seja enquadrado no rigor da lei. E eu espero que cada um, porque quando se dorme à noite, na sua almofada, cada um sabe efetivamente aquilo que fez, aquilo que não fez. Então, eu espero que efetivamente, se cada um sabe aquilo que cometeu, que ponha o lugar à disposição e que deixe o país funcionar. E também espero que, não sendo isso, que os tribunais, que a lei e a norma funcionem, e eu espero que seja rápido, porque nós temos condições, neste momento, para resolver este problema. Mas há uma coisa que o Dr. Carlos Semedo diz que é muito importante. É que, a ser verdade que essa senhora disse que o Dr. Silva Cravide foi a pessoa que interferiu diretamente neste caso, e depois teve um caso com esta senhora, eu julgo que é muito grave, e isso tem que ser mais uma razão para que rapidamente seja esclarecido. Muito obrigado, e eu acho que hoje estamos perante uma situação tão importante para sabermos se é possível ainda a justiça funcionar em São Tomé e Príncipe, porque quando é peixe pequeno, tudo se resolve rapidamente. Agora temos um caso concreto de um 4º órgão de soberania, de uma pessoa importante que se levantou uma suspeita sobre ela. E essa suspeita tem manchado a imagem do país e da própria pessoa. Então, para a dignidade da própria pessoa, é preciso que se esclareça, porque o nosso bom nome não pode estar de maneira nenhuma em jogo ou então totalmente manchado na praça pública.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.